palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Que Deus venha falar ao meu coração especialmente e também que fale o teu coração. Deus tem falado desde o início. Ele vai falar agora de uma maneira diferente. Ele falou através dos louvores, do que foi falado, mas agora, quem sabe agora que Deus não tem uma resposta para você através da palavra deste momento. O prefeito Salles vai transmitir a palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Tenho o prazer de saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Quero compartilhar com a amada igreja do Senhor um texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Vou trazer uma saudação neste dia, fazendo uma alusão do que estamos vivendo, neste domingo de Páscoa, neste domingo que nos lembra o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Bem? Então, Mateus capítulo 28, diz assim a palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, revolvendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, aplique as suas palavras em nossos corações. Bem amados e queridos, aqui está o texto que nos traz a lembrança, a consumação de tudo aquilo que foi dito pelos profetas e foi confirmado na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio com um objetivo, com uma incumbência, com uma responsabilidade. A palavra de Deus nos diz no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, quando João contempla o Senhor, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste mesmo livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 52, há uma palavra profética que diz que Jesus haveria de morrer não só pela nação israelita, mas para reunir em um só corpo todos os homens que estavam dispersos, todos os homens que estavam afastados, todos os homens que estavam destituídos, todos os homens que até então não havia tido um encontro genuíno com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não cessava de falar, de transmitir o seu recado, que ele haveria de passar por aquela situação.
que ele ia ser preso, que ele ia ser zombado, que ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Fiel esta palavra, irmãos, e digna de inteira aceitação. É por isso que na manhã deste dia, nós nos reunimos aqui neste lugar, e de uma forma simbólica, nós tomamos do corpo daquele que morreu e que ressuscitou, acreditando sim que a vida dele estava representada ali, naquele pedaço de pão e naquele copo contendo o suco da uva. Amados e queridos, quando Maria Madalena e outra Maria, quando elas chegaram ali no sepulcro, viram algo diferente. Ali estava o anjo, ali estava um homem diferente, com veste diferente, com aspecto diferente. E naquele mundo da diferença, elas ficaram assustadas, elas ficaram atônitas, elas ficaram como quem estava apavoradas. Mas aí o anjo tranquilizou. O anjo buscou uma palavra de conforto, de consolo. Nos dias de hoje, amados e queridos, muitos se apresentam diante do Senhor, alguns com mera curiosidades, outros, quem sabe, até com o intuito de dizer: olha, não deu certo o que ele falou, olha, não deu certo o que ele profetizou, não deu certo o que ele pregou. Mas tem um outro grupo que se apresenta como Maria, confiante, esperançosa, louvado seja o nome do Senhor. E naquele mundo de esperança, amados e queridos, ela atentou para aquilo que o anjo havia dito. Se vocês observarem a sequência do texto, o anjo orienta ela a ir a um determinado lugar e falar para algumas pessoas, levar as boas novas, as boas notícias, levar as novidades daquelas pessoas. E uma das ordenanças de Jesus, quando ele instituiu o partir do pão, ele disse assim: ó, fazer isso em memória de mim, fazer isso em lembrança de mim, fazer isso em recordação de mim. E a pergunta que soa aos nossos ouvidos desta noite é: o que temos feito em memória do Senhor? O que temos feito em lembrança ao Senhor? Irmãos, porque amanhã todos nós haveremos de estar nos nossos espaços de trabalho. Amanhã todos nós haveremos de estar cuidando da nossa vida secular. Afinal de contas, precisamos manter a nossa casa, precisamos pagar as nossas contas. Mas nós precisamos continuar fazendo com que a memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo se propague. Porque Ele não só morreu pela nação israelita, Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por todos nós. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 2, ele diz: olha, vós estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Tão somente pela graça, tão somente pelo favor de Deus, vocês ganharam salvação. Isso não vem de vocês, ou seja, não é por mérito de vocês. Não é por vocês serem sábios. Não é por vocês serem inteligentes. E muito menos por seres bons. É dom, é presente de Deus.
Deus se agradou em nos presentear, irmãos. Se tem uma coisa que machuca o presenteador, é quando o presenteado não valoriza o presente. Sabe, irmãos, eu vou repetir. Uma das coisas que machuca o presenteador é quando o presenteado não valoriza o presente. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente não quer ver aquele presente no lixo. A gente não quer ver aquele presente maltratado. A gente quer ver aquele presente cuidado, bem cuidado, muito bem cuidado. Dentro de você tem mais do que um presente, tem um tesouro. Aleluia. Tem um tesouro que você só é capaz de tomar posse dele porque o Senhor morreu e ressuscitou. Foi o presente que Deus deu para cada um de nós. Por isso, amados e queridos, é muito pouco, é muito pobre, é muito singular lembrar da Páscoa apenas um dia no ano. Páscoa se lembra todos os dias. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Ainda fazendo uma referência aos ensinamentos do apóstolo Paulo, aí agora no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26, ele trata Jesus como um mistério de Deus. Ele diz assim, ó, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, a vocês foi revelado. A nós foi revelado. Os profetas não tiveram acesso ao conhecimento desse mistério. Falava do mistério. Profetizava sobre o mistério. Mas não conhecia o mistério. E o mistério, na pessoa do Espírito Santo, está conosco todos os dias das nossas vidas, professor Antônio José, até a consumação dos séculos. Isso é, amados e queridos, isso é fazer brotar a semente da Páscoa todos os dias. Isso é trazer a lembrança todos os dias que o nosso Senhor, Ele vive e reina para todo sempre. Às vezes nós nos deixamos levar pelo esquecimento dessa verdade. Às vezes os problemas do dia a dia, eles afloram tanto no nosso íntimo, que nós esquecemos de desfrutar dessas riquezas espirituais, que é estar com a nossa mente voltada, o nosso coração voltado, o nosso pensamento voltado para a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim para que tenhas vidas, e vida em abundância, disse ele. Não é uma vida que se esvaiu na cruz do Calvário. Não é simplesmente aquele momento de tristeza. Não é somente aquele momento do luto. Mas é também, amados e queridos, o momento da ressurreição. O momento do ressurgimento. O que seríamos de nós se ao terceiro dia Jesus não ressuscitasse? O que seríamos de nós se Ele não derramasse o Consolador? Se Ele não incumbisse o Consolador para nos proteger, para nos aquecer, para nos conduzir, para nos instruir.
e levar até o Pai as nossas orações. A Bíblia diz que nós não sabemos conversar com Deus como convém. Não sabemos orar com Deus como convém. Mas é o Consolador, irmãos. É o Espírito que intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Sabe por que isso é possível? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que as suas orações são respondidas? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que nós temos a alegria de ver os nossos familiares se rendendo aos pés do Senhor? Porque o nosso Senhor ressuscitou. E Ele espera que nós fazemos menção dEle constantemente. Ah, se todo dia fosse assim, amados e queridos. Tá, os judeus, com esse discurso que nós estamos hoje, quem sabe essa é uma das poucas vezes que as maiores religiões se unem em um propósito que é a Páscoa. Jesus ressuscitou. E Ele quer que nós falamos isso constantemente. Não é o Senhor morto, amados e queridos. Com todo respeito àqueles que assim acreditam. Não é o Senhor morto, preso numa cruz. É o Senhor que ressurgiu dos mortos. Sabe? É aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. É aquele que nos garantiu que está conosco todos os dias. Se Ele está conosco todos os dias, Ele que não depende de nós, está conosco todos os dias, por que nós que dependemos dEle, não vamos fazer menção dEle todos os dias? Amanhã é dia de Páscoa. Semana que vem é dia de Páscoa. Mês que vem, dia de Páscoa. Terminou o semestre, semestre de Páscoa. Começou o semestre, semestre de Páscoa. Entrou outro ano, ano de Páscoa. Porque todos os dias nós devemos pregar a ressurreição de Cristo. Todos os dias nós temos que dizer: o nosso Senhor que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está aqui. Senão não faz sentido. Não faz sentido a nossa profissão de fé. Sem a presença do Senhor, não faz sentido a nossa profissão de fé. Para onde iremos nós, Senhor? Que só Tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Se nós calarmos a nossa voz. Para onde iremos nós? Se a mensagem da cruz deixar de ser pregada. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que a sã palavra está perdendo espaço para mensagens motivacionais. Nada contra, eu acho que tem que ter. O homem precisa ser motivado. Ele precisa ser encorajado. Mas a essência da palavra de Deus, essa não pode faltar. Porque ela que alimenta, irmão. O estado motivacional, ele é algo tipo a névoa. Hoje está bem presente, mas amanhã pode não estar mais. A forma que alguém usou ontem para motivar alguém, pode não servir mais hoje. Mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A palavra do Senhor permanece para todo e sempre.
Já dizia o profeta, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra permanece eternamente. Essa palavra que diz que o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É essa palavra que diz que nós devemos fazer menção, fazer memória do Senhor, até que Ele venha. Porque Ele morreu por nós, irmãos. Tudo aquilo que Ele passou foi por nós, foi pela minha causa, foi pela tua causa. E aquela palavra que foi liberada por nossa causa, aquele presente que foi liberado para nós, chegou até a gente. Chegou de fato e verdade aos confins da terra. Se nós observarmos os mapas, nós vamos observar, nós vamos ter a clareza que o lugar que nós estamos é um dos lugares mais distantes de Israel. Israel está no continente asiático, que a Ásia, por sua vez, faz limite com a África, que faz limite com a Europa. A Oceania é o continente menos habitado. A parte mais distante de Israel é o continente americano. E por incrível que pareça, a América do Sul. E Jesus disse que a palavra dele, quando chegasse até os confins da terra, já estavam vivendo o momento do fim. Chegou, amados queridos. Chegou até nós. Chegou até nós, habitante dos confins da terra. Mas, e agora a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque, embora nós estarmos nos confins da terra, nós estamos em uma das partes mais populosas do mundo. Onde o evangelho não chegou ainda em todos os lugares. E se nós calarmos a nossa boca, e se nós não levarmos a mensagem de salvação, se nós não dissermos às pessoas que Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, não vai provocar fé. E sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. E nem permitir que outras pessoas agradem. Portanto, amados e queridos, e aqui, pastor, eu estou encerrando. Eu chamo a igreja para essa reflexão. Páscoa, todos os dias, vamos fazer de todos os dias um dia de Páscoa. Porque Páscoa é a ressurreição de Cristo. E as pessoas precisam saber disso. A Páscoa não é a distribuição do vinho de chocolate. Embora eu quero que as pessoas consumam muito chocolate. Né? Eu quero, pastor. Eu vou produzir chocolate, pastor. Eu quero que as pessoas consumam chocolate. Né, Marcos? Mas não tem nada a ver, irmãos. O símbolo da Páscoa é com chocolate. A Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para Jesus. E foi aquele Cordeiro que morreu numa sexta-feira, mas que num domingo ressuscitou. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Contemplando a tua face. Ele está dentro de ti para a honra e glória do nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.